Interpretação extensiva e interpretação restritiva. Confunde um pouquinho por culpa dos nomes do que você tem que fazer, mas é bem simples de se entender. Então, aqui nós vamos tratar também de métodos interpretativos da lei, da norma, do dispositivo que você está interpretando. Então, vamos começar pela interpretação extensiva. Também conhecida como ampliativa, ela pode ser resumida na expressão disse menos do que pretendeu dizer. Ou seja, aquele dispositivo de lei, aquele artigo, a fórmula dispositiva que está sendo analisada, ela é muito sucinta, ela é muito estreita, ela contém expressões inexatas ou inadequadas para traduzir a plenitude da vontade do que ela pretende. Como se diz na doutrina e também nos bancos escolares, né? Nesse caso, o legislador disse menos do que deveria dizer, devendo a lei ser aplicada a determinadas situações não previstas naquela redação, não previstas expressamente em seu texto. Nas palavras de André Franco Montoro, a interpretação extensiva ocorre quando o intérprete conclui que o alcance da norma é mais amplo do que indicam os seus termos. Então, o intérprete ele vai pegar aquele dispositivo, vai analisar ele, vai falar, opa, o legislador disse menos, porque tem que abranger aqui, tem que ser aplicado, nós temos que ampliar situações que aqui não estão escritas. Por exemplo, o artigo 328 do Código de Processo Penal. Lá diz, o réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento de fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. O dispositivo é bem claro, ele fala o réu. Tecnicamente, quem que é réu? Tecnicamente, réu é aquele que responde processo, porque aquele que está sendo investigado, ele pode ser um indiciado. Ele é um indiciado, é o que está sendo investigado. Mas a fiança também é aplicada para quem está sendo investigado. Então aqui o legislador ele deveria colocar o réu ou então o réu ou o investigado afiançado, porque teria que abranger as duas situações. Então nós que estamos interpretando o 328, nós vamos ler a expressão que está ali, a letra da lei, o réu afiançado, e nós temos que ampliar. O legislador disse menos do que deveria dizer. Na verdade, ali, quando a gente lê réu, também tem que incluir no réu o indiciado. Porque não é só aquele que responde o processo que eventualmente tem o direito a uma fiança, mas também aquele que está sendo investigado em um inquérito policial. Então, aqui nós estamos ampliando a letra da lei. Outro exemplo muito utilizado, inclusive, pela doutrina, é o 254 do Código de Processo Penal, que diz: o juiz dar-se-á por suspeito e, se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. O juiz, até onde a gente entende aqui no dispositivo, seria quem? Aquele juiz togado, o concursado, aquela pessoa que estudou e passou no concurso público, juiz de carreira. Só que esse 254, nós também temos que aplicar ele para os jurados no tribunal do júri, porque afinal de contas, os jurados no tribunal do júri, eles são os juízes de fato, não de direito, mas de fato. Então, ali quando a gente vê no 254, o juiz deveria constar o juiz e os jurados dar-se-ão por suspeitos, porque o jurado também é questionado se conhece o acusado, a vítima e tudo mais, porque ele pode ser declarado suspeito pelo próprio magistrado que está presidindo o tribunal do júri. Então a letra da lei foi muito curta, restringiu apenas a palavra, a pessoa do juiz, do magistrado. E a gente tem que estender, que eu digo, o intérprete, aquele que está analisando o dispositivo, nós temos que ampliar, estender o alcance, porque o legislador disse menos do que pretendeu. Então, nós quando lemos ali o juiz, inclui-se ali também os jurados. Já a interpretação restritiva é o inverso. Nesse caso, o legislador ele disse mais do que deveria, ele disse mais do que pretendia. Então, é necessário nós restringirmos, nós diminuirmos suas palavras que foram positivadas, diminuir o alcance. Na interpretação extensiva, ampliava. Na restritiva,
diminui. Então, o legislador, quando da edição da lei, ele optou por expressões com sentido demasiadamente amplo e incompatível com a finalidade da norma, de maneira a tornar imperativa, temos que tornar, é forçoso nós limitarmos o significado desse dispositivo que está sendo interpretado. Então, o operador, aquele que está interpretando, ele vai diminuir, ele vai restringir o sentido da lei com o objetivo de lhe conferir uma aplicação razoável e justa, posto que o nosso legislador, quando confeccionou aquele dispositivo, aquela lei, ele ampliou por demais a sua redação. Então, o intérprete ele vai eliminar a amplitude das palavras. Exemplo tradicional, que eu utilizo inclusive em sala de aula muito, o artigo 147 do Código Penal, que é o crime de ameaça. Lá está, ameaçar alguém por palavras, escritos ou gestos, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. A palavra alguém aqui, quem que é? Porque se você pegar, por exemplo, matar alguém no 121, no crime de homicídio, é qualquer pessoa, qualquer ser humano vivo, certo? Só que aqui, é qualquer pessoa, é qualquer ser humano vivo? Não! Esse vocábulo alguém, na descrição do crime de ameaça, lá no 147, ele tem que ser empregado não para qualquer pessoa, mas para aquele indivíduo que tenha condições psíquicas de entender a promessa de um mal futuro injusto e grave. Se, por exemplo, alguém me ameaça, Rodrigo, eu vou te matar, eu olho e falo, vai se danar, não enche meu saco, não. Eu me senti ameaçado ou não? Não. Então eu não entro nesse alguém. Se eu fosse utilizar extensivamente a palavra alguém, sim, já me ameaçou. Agora, se eu não me sentir ameaçado, e aí a ideia da interpretação restritiva, eu restringo aquelas pessoas que têm esse caráter, essa condição biopsíquica de entender a real ameaça, então eu vou restringir o alguém para essas pessoas que estão e se sentem realmente ameaçadas. Outro exemplo um pouquinho mais complexo, mas interessante também para finalizar a interpretação restritiva, está lá no artigo 28, incisos 1 e 2 do Código Penal, que não exclui imputabilidade a imputabilidade penal pela emoção, paixão ou embriaguez voluntária culposa. Assim diz o 28. Não exclui a imputabilidade penal. 1. A emoção ou a paixão. 2. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Não exclui a imputabilidade. Então, esse dispositivo ele deve ser interpretado restritivamente, no sentido de serem considerados esses estados quando não patológicos, quando não estão relacionados a doenças. Ou seja, quando não estão, quando aquele que o pratica não está sofrendo desse mal grave no sentido de doença, porque senão de outra forma, se não fosse considerado de maneira ampla do jeito que foi, ia ter uma contradição com um conflito com o artigo 26 do Código Penal, que diz é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, se o estado for patológico, se o estado do agente for relativo à doença, aplica o 26 e não o 28, porque o 26 é claro quando se refere à patologia, o 28 não, ele só joga lá a emoção, a paixão, a embriaguez. Então, por exemplo, a embriaguez, essa embriaguez que ele está é o quê? Ele se embriagou, é patológico. Então, isso tudo tem que ser analisado com calma e vai ser restringido a aplicação da lei. Então, a interpretação extensiva. O legislador disse menos do que deveria dizer, temos que ampliar. Interpretação restritiva. O legislador disse mais do que deveria dizer, então nós temos que restringir. Beleza, pessoal? Um abraço.